Vamos falar hoje sobre regra de 3 simples. O que é regra de 3? Por que chamamos regra de 3? Regra de 3 é assim chamado porque nós vamos fazer o relacionamento entre grandezas. Dois valores de uma grandeza e valores de outra grandeza. Então, normalmente nós conhecemos dois valores de uma grandeza mais um valor da outra grandeza e queremos conhecer um quarto valor. Então nós conhecemos três valores e desejamos conhecer o quarto. Por isso que é chamado regra de 3. Porque nós conhecemos três valores e queremos conhecer o quarto valor. Isso é a regra de 3. Para falarmos em regra de 3, vamos ter que ver o conceito de grandeza proporcional. Dizemos que uma grandeza é diretamente proporcional à outra quando o aumento dos valores de uma grandeza implica um aumento nos valores da outra grandeza. E a diminuição dos valores de uma grandeza quando implica na diminuição dos valores da outra grandeza. Então, tem que ter a mesma tendência. Se aumenta aqui, aumenta ali. Se diminui para cá, diminui para lá. Daí são diretamente proporcionais. Quando são inversamente proporcionais, acontece o contrário. Quando um aumenta, o outro diminui. Quando um diminui, o outro aumenta. E assim por diante. São inversas. Por exemplo, se com R$10 eu compro 1 quilo de feijão, então com R$30 vou comprar quantos? Claro, se eu tripliquei o valor, vou triplicar a quantidade comprada. Eu vou conseguir comprar 3 quilos, né? Por quê? Porque eu estou com o triplo de valor. Então, aumentei o valor, aumenta a quantidade comprada. Porque são diretamente proporcionais a quantidade que eu consigo comprar de feijão com o dinheiro. E se for um outro exemplo, digamos que eu faço um muro de 2 metros de altura, digamos, eu faço 10 metros desse muro em 5 dias. Então, 10 metros de muro eu faço em 5. Então, para eu fazer 20 metros, eu vou fazer em mais dias ou menos dias? Vou levar mais dias, então X dias. Então, se para fazer 10 metros eu levo 5 dias, para fazer 20 metros eu levo mais dias. São duas grandezas diretamente proporcionais. Agora, inversamente proporcionais. Se eu faço um muro de 10 metros de comprimento, 2 metros de altura, eu levo 5 dias para fazer com 2 homens, então para fazer na metade do tempo, eu vou precisar mais gente. Se eu quero fazer esse mesmo muro, mas na metade, em 2 dias e meio, olha, eu quero fazer na metade do tempo, eu tenho que pôr o dobro de operários, 4 operários. Então o que acontece? Eu faço em 5 dias com 2. Eu quero fazer na metade, é na razão inversa. Então, quando são diretamente proporcionais, a razão entre os valores de uma grandeza é igual à razão entre os valores da outra. É o caso aqui, 1 para 3, 1 para 3, diretamente proporcionais. Aqui também, aqui inversamente proporcionais, a razão entre os inversos, entre os valores inversos dessas grandezas tem que ser constante. Então, 5 por 2,5 dá 2, 4 por 2 dá 2. Então, isso são grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Diretamente, quando um aumenta, o outro aumenta. Ou quando um diminui, o outro diminui. Inversamente, quando um aumenta, o outro diminui. Quando um diminui, o outro aumenta. Nós temos a regra de 3 simples e a regra de 3 composta. Simples é quando nós relacionamos valores entre duas grandezas. Composta, quando é mais que duas grandezas. Trataremos hoje só sobre a regra de 3 simples. Primeiro vamos fazer alguns exemplos de regra de 3 simples direta, quando as grandezas são diretamente proporcionais entre si. Primeiro exemplo de regra de 3 simples, como que eu faço para resolver? Nós vamos organizar as grandezas. A primeira grandeza, os valores numa coluna, a segunda grandeza na outra coluna. E vamos verificar se são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos fazer aqui um exemplo de regra de 3 simples direta.
Um exemplo 1, um pintor utilizou 18 litros de tinta para pintar 60 metros quadrados de uma parede. Quantos litros de tinta, então X litros, né? Precisamos conhecer, serão necessários para pintar 450 metros quadrados. O que acontece? Vamos orientar aonde está a incógnita com seta para cima, por exemplo. Se for diretamente proporcional a outra grandeza, orientamos com seta para cima também. E se for inversa, orientamos com seta para baixo. Ao contrário. Então, 18 litros pintou 60 metros quadrados. Para pintar 450, eu vou precisar mais tinta. Então, se aumentou a área a ser pintada, vai aumentar a quantidade de tinta necessária. Então, as grandezas são diretamente proporcionais. Oriento também com seta para cima. Então, 18 litros está para X metro quadrado, assim como 60 metros quadrados está para 450 metros quadrados. Então, 18 litros está para X litros, assim como 60 metros quadrados está para 450 metros quadrados. Como são diretamente proporcionais, aplico a regra das proporções, produto dos meios igual ao produto dos extremos, ou seja, é só multiplicar cruzado aqui. Então temos que x, 60 vai multiplicar x e 18 vai multiplicar 450. Então 18 vezes 450 dividido por 60. Aqui posso simplificar por 10, lá fica então 18 multiplica 450, 18 multiplica 450 e 60 multiplica x. Então x é igual a 18 vezes 450 dividido por 60. 450 e o 60 simplifico por 10, ou seja, só cortar o zero aqui. E o 6 aqui simplifico por 18. Dá 1 e dá 3. Então, 3 vezes 45. X igual a 135 litros. Então, se com 18 litros eu pintava 60 metros quadrados, eu vou precisar de 135 litros para pintar 450 metros quadrados. Fazendo mais um exemplo de regra de 3 simples direta. Três caminhões transportam 200 metros cúbicos de areia em determinado tempo. Para transportar 1.600 metros cúbicos, neste mesmo tempo, quantos caminhões eu necessito? X. Então, vamos orientar, digamos, a nossa grandeza, onde está a incógnita com seta para cima, e vamos analisar se é diretamente ou inversamente proporcional. Se com 3 caminhões, num certo tempo, eu transporto 200 metros cúbicos, para transportar 1.600 metros cúbicos, lógico que eu preciso mais caminhões, mais quantidade de areia a ser transportada, mais caminhões. São diretamente proporcionais às grandezas. Quantidade de metros cúbicos a ser transportado e a quantidade de caminhões são grandezas diretamente proporcionais. Então, montou-se a proporção. 3 está para x, assim como 200 está para 1.600. Se eu quiser, eu posso simplificar já aqui, ou posteriormente. Então, 200 vezes x é igual a 3 vezes 1.600, porque eu multiplico cruzado.
porque aplico dessa forma a propriedade das proporções, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então 200 vezes x é igual a 3 vezes 1.600. Então x será igual a 3 vezes 1.600 dividido por 200. Simplifico, corto 2 zeros de lá, 2 zeros daqui, 16 por 2 dá 1 e aqui dá 8. 3 vezes 8, 3 vezes 8, 24. De 24 caminhões para transportar 1.600 metros cúbicos de areia no mesmo tempo. Então, se com 3 caminhões eu transportava 200 metros cúbicos nesse tempo, para transportar 1.600 eu preciso de 24 caminhões. Uma regra de 3 simples e direta. Vamos resolver aqui mais um exemplo de regra de 3 simples e direta. 300 kg de ração alimenta uma vaca durante um mês. Se dispomos de 450 kg dessa ração, por quanto tempo poderia alimentar essa mesma vaca? Vamos armar aqui a nossa regra de 3. 300 kg, eu alimento essa vaca durante um mês, ou seja, 30 dias. Se eu disponho de 450 kg, por quanto tempo vou alimentar essa vaca? Vamos analisar as grandezas, se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Ora, se com 300 kg eu alimento a vaca por 30 dias, com mais ração, 450 kg, eu vou alimentar a vaca por mais dias. Então são grandezas diretamente proporcionais. Vamos fazer a grandeza que tem em conta com seta para cima, e a outra grandeza, que é a ração, também com seta para cima, porque são diretamente proporcionais. Então, sendo diretamente proporcionais, então 300 kg está para 450 kg, assim como 30 dias estará para x. Aplicamos a propriedade das proporções, produto dos meios igual ao produto dos extremos, então é só multiplicar cruzado. Então, teremos que 300 vezes x é igual a 30 vezes 450. De onde vamos tirar que o nosso x é igual a 30 vezes 450 dividido por 300. Simplifico aqui por 30. Simplifico por 30, dá 1 e dá 10. 450 dividido por 10 dá 45. Então, se com 300 kg eu alimento essa vaca por 30 dias, com 450 eu vou alimentar por 45. É uma regra de 3 simples, porque envolve só duas grandezas, e direta, porque as grandezas são diretas. Vamos fazer esse outro exemplo de regra de 3 simples e inversa. Um galpão pode ser construído em 48 dias por 7 pedreiros, que trabalham num certo ritmo. Como ele deve ser construído em 2 semanas, no mesmo ritmo de trabalho, quantos pedreiros? Então vamos lá. 7 pedreiros constroem esse galpão em 48 dias. Para construir em 2 semanas, ou seja, 2 semanas dá 14. Então, para construir em 14 dias, quantos pedreiros? Bom, para eu construir em menos tempo, eu vou precisar de mais pedreiros. Então, vai diminuir a grandeza dias e tem que aumentar a grandeza pedreiros. Elas são inversamente proporcionais. Então, oriento uma para cima, a outra para baixo. Então, mantenho a grandeza onde está a incógnita, do jeito que ela está, e invertemos a outra. Fica 14 sobre 48. Agora sim,
uma vez invertida a outra, multiplicamos cruzado para obedecer à regra de proporções de produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, 14 vezes x é igual a 7 vezes 48. Daqui nós vamos tirar que o nosso x é igual a 7 vezes 48, 7 vezes 48 dividido por 14. Simplificamos por 7 aqui, dá 1, e aqui dá 2. 48 por 2, 24. Então vamos precisar de 24 pedreiros para fazer em 14 dias. É uma regra de 3 simples e inversa. Se você gostou dessa aula, marque um joinha aqui embaixo e se inscreva nesse canal para receber as próximas aulas.